Bom dia, a paz seja convosco. Sou o soldado Edson, da Polícia Militar aqui do Estado do Ceará. Trabalho na Diretoria de Saúde, mais precisamente no Núcleo de Assistência Religiosa. Sou pastor e hoje, no dia de hoje, eu queria trazer uma mensagem para nós, da corporação, dos nossos familiares, da parte de Deus. Amém? O Núcleo de Assistência Religiosa foi criada há pouco tempo, que a nossa corporação está se estruturando, mas tem como objetivo fazer o serviço de capelania na tropa, né, de um apoio espiritual, um aconselhamento espiritual, pessoas em lutos, pessoas em enfermidades, se porventura, desejamos que não, lógico, mas se porventura estiverem passando por essa situação, contem conosco para apoiá-los no que for necessário e que estiver ao nosso alcance. Amém? E essa mensagem é para toda a tropa, tá? Está em Isaías, capítulo 6, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi Adonai sentado no trono, alto e elevado. A orla do seu manto preenchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está repleta da sua glória. Os batentes da porta tremeram ao som do seu grito, e a casa ficou repleta de fumaça. Então eu disse: ai de mim, também estou condenado, pois eu, um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros, vi com os meus olhos o rei. Um dos serafins voou até mim com um carvão em brasa na mão, retirando do altar com uma tenaz. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: eis que isto tocou seus lábios, sua iniquidade foi embora, seu pecado foi expiado. Então ouvi a voz de Adonai dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Respondi: estou aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo. Amém? Essa mensagem aqui, relatada por Isaías, uma experiência que ele teve com Deus, e eu quero trazer um direcionamento para nós, para a nossa corporação, né? No capítulo anterior, Isaías, o profeta de Deus, ele começa a dizer: ai de ti que faz isso, ai de ti que faz aquilo. Ele, como profeta de Deus, ele estava vendo mais os erros dos outros do que apontar o caminho do conserto, o caminho da salvação. Até que ele teve um encontro com Deus. E o encontro com Deus muda a nossa vida, irmão. Um encontro com Deus, a gente para de ver a vida dos outros no sentido de erros e defeitos e começa a ver que há uma esperança. Há um poder soberano que chama-se Jesus Cristo, que veio para nos dar um exemplo para que nós possamos mudar de vida. Ver de uma outra plataforma, ver de uma outra forma a terra, as coisas, as situações, as pessoas. E quando Isaías teve esse encontro com Deus, ele disse, ao invés de dizer ai de ti, ele disse ai de mim. E esse é um dos objetivos de nos encontrarmos com Deus. Termos experiência com Deus, que a gente começa a ver os nossos erros e não tentar consertar os erros dos outros, não tentar consertar os nossos erros e viver de uma forma melhor. Essa é a experiência que Isaías teve com Deus e nos relata aqui para a gente também aprender com isso. Outra coisa que eu vejo, quando ele tem um encontro com Deus, né, ele percebe que ele é o pecador, talvez pior do que aqueles que ele estava apontando. E aí ele, em vez de se fazer de coitadinho, de fazer como Adão, se esconder atrás da moita, não, ele confessa seus pecados. Ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Talvez até porque ele entendeu que ao invés de, como um homem de Deus, ao invés de tratar as pessoas, ele estava apontando erro. Então ele achou que os lábios dele eram impuros, talvez por isso. Então ele disse assim, e Deus, na sua misericórdia e graça, porque em Lamentações de Jeremias ele diz que os motivos de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, e elas se renovam todos os dias. Então, e quando ele entendeu, confessou, né? Aí a Bíblia diz que um anjo veio com a brasa viva e tocou nos lábios dele, tocou onde ele confessou o pecado.
seja qual for o nosso pecado, ao invés de ver o pecado dos outros, a gente tem que enxergar o nosso e confessar a Deus, para que Ele possa nos curar e nos perdoar e a gente se tornar uma pessoa melhor. É Ele que nos ajuda a superar toda e qualquer dificuldade. Lá em Provérbios 28:13, se eu não me engano, diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, a partir do momento que ele confessa, ele é tocado, ele é curado, ele é perdoado, ele é transformado. E ele entende isso. Aí Deus, sabendo disso, aí ele traz um chamado para a vida de Isaías. Ele diz: quem eu enviarei? Quem irá? Aí ele não diz quem irá por mim, ele diz quem irá por nós, porque a causa de Deus é a nossa causa é a causa de Deus. A segurança pública do nosso Estado é uma causa de Deus e nossa, toda a autoridade é constituída por Deus. Nós somos autoridades constituídas por Deus, então é uma causa junta, é uma aliança que nós temos com o Senhor. E a vontade dele é que haja paz no nosso Estado. E ele conta comigo e com você para que isso aconteça. Então ele diz: e aí? Como é que vai ser? Vão ficar vendo os erros dos outros? Vão ficar dizendo: não, a culpa é do governo, a culpa é do secretário, a culpa é do comando, a culpa é dos oficiais, a culpa é dos praças, a culpa é disso, é daquilo. Não, ele não quer que a gente enxergue isso. Ele quer que a gente enxergue: a culpa é minha. A culpa é minha. Eu tive uma experiência com a minha filha em fevereiro. Não sei se esse ano foi fevereiro ou março, carnaval, mas foi no carnaval. Feriado, a gente estava em casa, a gente não sai no carnaval. E aí a minha filha pediu para ir a Beira-Mar, para andar de bicicleta. E eu disse não, porque era perigoso. E quando eu disse isso, eu me senti constrangido. Porque como eu, policial militar, digo para minha filha que ela não vá porque é perigoso. Então eu me senti incompetente. Eu me senti como fração, né, parte da corporação, uma pessoa que não estava cumprindo com o meu dever. E isso mexeu comigo. Então é o nosso dever, policiais militares, é nosso dever manter a paz, a segurança. Não, mas não dá porque a justiça não deixa. Não, mas não dá, irmão, existe uma lei que nos rege. E se a gente andar em conformidade à lei, nós vamos avançar. Ah, existe justiça? Existe, sim, também. Mas nós servimos um Deus que é justo. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Se você for injustiçado, Deus vai trazer à tona a verdade e você vai ser inocentado. O que nós não podemos é nos omitir ou ficar relaxado, botando culpa nos outros. Quando Deus vai até Adão, por que foi que houve? Quem foi que disse que tu pecou? Foi. Aí Adão diz: não, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vai até a mulher: não, foi a serpente. Ficou um botando a culpa no outro. Vamos parar com isso. Vamos vestir verdadeiramente a nossa farda, cada um na sua missão, cada um na sua função. Você trabalha na rua, seja íntegro na rua, seja um esposo na rua, seja um pai na rua, seja um filho na rua, seja um cidadão na rua. Por que eu digo isso? Porque você sendo isso, você vai entender a necessidade do cidadão que está aí fora. Então que nós possamos cumprir a contento a nossa missão, a nossa função de dar segurança pública ao nosso Estado. Que nós possamos ver os nossos erros onde nós estamos falhando. Não está tendo paz porque está acontecendo isso, nós estamos em possibilidade de trabalhar. Parem com isso em nome de Jesus. Parem com isso. Nós temos um comandante que é cristão, que é um homem de tropa, é um líder, ele está à frente das operações, ele está planejando, é um homem de Deus, Deus direciona a vida dele e ele bota isso em prática na realidade. Graças a Deus as estatísticas têm melhorado, o crime tem caído, os homicídios têm caído, o que tem aumentado é a apreensão de drogas, de armas, isso é positivo. Agora por quê? Porque as portas para o Evangelho foram abertas. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Lógico, nós somos autoridades, nós temos que trabalhar, mas nossa confiança está no Senhor. Não adianta material bélico, não adianta treinamento, tática, técnica, se a gente não tem Deus como nosso mentor, como nosso direcionador, como a nossa bússola. Porque é Ele que protege verdadeiramente as nossas vidas e as nossas famílias. Então eu queria trazer essa mensagem, né? Isaías prontamente entendeu, teve encontro com Deus, entendeu seus erros, confessou seus erros, foi perdoado pelos seus erros e foi chamado para uma missão. Então isso é fundamental para a nossa caminhada. Faça uma reflexão. Você como policial militar, né, que está trabalhando na rua, você está cumprindo o seu dever?
Você, policial militar que está trabalhando na burocracia, que apoia os que estão na rua, está cumprindo o seu dever? Nós temos grupos de orações, temos quartéis que está tendo oração uma vez por semana. E isso é positivo. Que cada um possa refletir com relação a isso. Não se trata de uma religião, se trata de um clamor ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Então isso está sendo feito. Lá na Bíblia fala que quando Moisés estava no monte com as mãos erguidas, orando, intercedendo, Josué estava lá embaixo com o exército guerreando e vencendo. E quando Moisés, cansado dos braços, desciam, Josué perdia. Aí veio 2 homens ajudar Moisés para permanecer com as mãos e os braços erguidos, intercedendo, orando, e Josué foi vitorioso. E esse é o propósito das orações nos quartéis. Para que essas orações representam Moisés com as mãos erguidas. E o efeito positivo é esse: a tropa na rua vai ser vitoriosa, a tropa na rua vai conquistar, a tropa na rua vai fazer o seu papel, aquele papel que a lei nos rege, nem mais, nem menos. É isso que Deus quer através de nossas vidas, para que nós possamos amanhã contemplar a glória de Deus. Não veja o crime avançando, não veja a violência, não, olhe para o alto, é de lá que nos vem o socorro. Aí você vai ver a glória de Deus se manifestando na terra, no nosso estado, na nossa nação. Amém? Orem pelos políticos, orem pelas autoridades, peça a Deus que eles entendam isso, que eles se convertam a isso. Não se trata de mudar de religião, se trata de mudar de conduta, se trata de mudar de atitude. Amém, meus irmãos? Então eu trago essa palavra e, como Isaías, eu desejo que cada um se posicione e diga: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. A tua causa é a minha causa, e a nossa causa, trabalhando juntos, unidos, nós iremos vencer. Deus abençoe a Polícia Militar do Estado do Ceará. Deus abençoe toda a segurança pública do Estado do Ceará. Conte conosco. Deus abençoe as autoridades, o nosso governador, o prefeito da cidade, das cidades, né? Todos os políticos, todas as autoridades. Sejam abençoados no nome de Jesus. Um bom dia a todos. Amém.